Os conteúdos deste vídeo são apenas para fins educativos e informativos. As informações apresentadas não constituem conselhos financeiros, de investimento ou de negociação. Todo investimento envolve risco. E é fundamental que você faça suas próprias pesquisas e busque orientação de um profissional financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. O autor deste vídeo não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes do uso das informações aqui contidas. Fala, meu amigo, minha amiga trader, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investindo com Dalla Grana. Hoje vamos falar a respeito de um operacional que é muito interessante e que com certeza vai ajudar a você buscar bons pontos de entrada para os seus trades. Vamos usar conceitos de Smart Money Concepts para dar uma força para a gente. Mas basicamente a gente vai operar a divergência dentro da seção de Nova York. Então são as três seções mais importantes: a seção da Ásia, a seção de Londres e a seção de Nova York. Então, primeira coisa para entender são os conceitos de Smart Money Concepts, os três, o pilar, o tripé do Smart Money Concept, que é o seguinte, que é a acumulação, né? A indução, né, que é os falsos rompimentos, e daí o mercado, depois de capturar essa liquidez, né, que tem na parte da indução, né, que é a captura de liquidez, ela vai tomar um rumo, né, do dia na hora da sessão de Nova York. Então, basicamente, para a gente poder visualizar aqui, então a gente tem aqui, por exemplo, um nível aqui de preço, né, de uma sessão. Então o que acontece? Na sessão de acumulação o preço vai ficar dentro de um range normalmente, né, que essa seria a sessão da Ásia, né, que compreende ali Tóquio e China. Então o que acontece? Na análise técnica convencional, né, onde que a maioria das pessoas começam no mercado financeiro, a grande maioria do varejo, né, na verdade, que acaba virando liquidez para os institucionais aí, né, o Smart Money Concept, né, ele é baseado nesse rastreio, né, desse dinheiro que os institucionais precisam colocar no mercado. Então, para eles executarem as suas ordens gigantescas aí que eles têm, esses bilhões aí que estão nos fundos, né, então eles precisam capturar essa liquidez. Então o preço acumula durante um tempo e depois eles fazem de conta que vão para um lado, né, captura a liquidez de um lado, captura a liquidez do outro lado, e depois o preço toma um rumo. Quando eles conseguem montar as posições deles aí, o preço toma um rumo. Então nesse caso a liquidez que normalmente o varejo fica geralmente abaixo de um suporte ou acima de uma resistência, né? Então nesse caso aqui, desse range aqui, que vamos dizer que é o range, o primeiro que tem o da Ásia, então a pessoa ela compra aqui achando que esse vai fazer aquele pivô, né, clássico. Então a pessoa compra aqui e ela vai deixar um stop um pouco abaixo aqui, ou se ela vem vendendo achando que esse preço vai romper para cá, ela vende e deixa um stop logo mais aqui para cima, né? Se vem para cá, por exemplo, né, ele deixa um stop mais aqui, vende topo, né, e compra fundo, que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais sensato, né, mas ainda assim é um problema, porque a pessoa compra aqui nesse ponto aqui de baixo, aqui, e ela vai pôr acreditando que o preço vai lá para cima, né, lógico, né, então o preço, às vezes, ele dá aquele olé aqui, ele vem aqui embaixo, aqui, para depois subir, não é mesmo? Então as zonas de liquidez vão estar aqui embaixo, né? E as zonas de liquidez também vão estar aqui em cima. Então quem vendeu esse topo aqui, porque acreditou que o preço não ia subir, que o preço ia cair, vai deixar o stop mais ou menos aqui em cima. Então o preço tende normalmente a ir aqui capturar essa liquidez para depois descer. Então às vezes ele fica nesse range, vai para cá, captura aqui, captura lá. Então é assim que funciona a ideia dessa captura de liquidez. Então geralmente o varejo ele está com os stops nessa região, né, aqui, quando ele vende topo e compra fundo, ou quando ele acredita no rompimento vai estar um pouco mais aqui dentro do range aqui, né, nessa região, se ele compra achando que vai subir, ou nessa região aqui quando vai descer, o stop vai acabar ficando nessa região, então dentro do range, então o preço vai acabar voltando, vai estopar todo mundo tanto aqui na região de liquidez para fora do range, como nessa primeira região aqui,
ou nessa região de dentro do range, ou aqui para fora também, né? Tendo isso em mente, né, então a gente pode pensar no seguinte. Então a gente tem aqui o range da Ásia, né? Então o preço trabalha aqui, esse é o da Ásia, né, que vai ser a acumulação, então o preço vai acumulando aqui. Aí vem o range aqui de Londres, né? O próximo range que tem, né? Então o range de Londres ele vai ser o momento da captura de liquidez, né? Propriamente dito. Então ele vai pegar, vai acabar rompendo quando começar esse range aqui, ele vai romper, né? Vamos dizer o range aqui e aqui vamos botar um range um pouquinho maior aqui e vai acabar vindo aqui e pega a liquidez para cá, pega para lá, pega para cá. Então ele vai estar fazendo também uma acumulação um pouco maior, né, aqui, mas capturando já liquidez para aumentar os lotes, né, dos institucionais. E logo após a gente tem aqui a sessão de Londres, né, que daí a sessão de Londres ela realmente vai acabar tomando um lado, né. Então qual que é a ideia desse operacional aqui? Ele vai capturar aqui um pouco mais, de repente nesse dia ele vai pegar e vai para cima, né, pode ser um exemplo, ou ele vem e captura a liquidez aqui de cima e resolve vir para baixo e tal. Então essas são as 3 sessões, né? Então a ideia desse operacional qual que é? É operar a sessão especificamente aqui de Nova York, né? Essa é a sessão que a gente vai buscar, né? No nosso horário aqui do Brasil, essa sessão ela está começando com horário de verão, mas então ele vai ser ou 11h30 da manhã vai começar, ou vai começar às 10h30 da manhã, dependendo do horário de verão, se vai estar ativo ou não, né? Então para isso a gente vai usar o TradingView. O TradingView ele tem o plano dele que é gratuito, né? Mas ele é limitado a 2 indicadores só por vez, né? Então o que acontece? Aqui a gente, se você estiver usando a versão gratuita, né? Ele só vai te dar direito a 2 indicadores e mais, tem um atraso aqui ainda tem um delay aqui, né? Vamos dizer, um atraso na cotação que ela acaba ficando, não é em tempo real. Para ter em tempo real tem que ter o plano pago, né? Então é uma questão que você precisa avaliar. Se você acha que você consegue fazer com esse plano gratuito, né? Tudo bem. Se não, a gente vai pensar numa alternativa, não é igual a essa aqui, mas também funciona também. Mas vamos pegar essa aqui. Então aqui a gente tem os 2 indicadores, que é o Lugo Algo Sessions, né? Que é só colocar aqui na seção de indicadores aqui, né? Vamos colocar o Session, ele vai estar aqui, é só pegar, clicar nele, ele vai vir para cá. E o outro que a gente vai usar é o de divergência, o CVD Divergence Oscillator. Então, oscilador de divergência, esse aqui é o Cumulative Volume Delta. Então, ele vai trabalhar com o volume, né, dos contratos negociados, e é o delta, né, que é a soma de todos os contratos de compra menos os de venda, sai o delta disso tudo, né? Então aqui também é só digitar divergência, né? Divergência com volume delta, é esse aqui que ele está usando aqui. Então tá os dois estando aqui, então aqui está o Lugo Session e aqui está o divergência, né? O delta, né? Então aqui nós temos aqui as sessões, então vamos pegar, aqui ele marca até a sessão de Sydney, que eu acabei não colocando porque ela começa um pouco antes da sessão de Tóquio, né? Então da sessão asiática. Então ela começa aqui, então você pode ver que aqui ele vai acumulando, está dentro de um range, né? Ele rompe um pouquinho, volta para dentro, rompe lá em cima e tal, ele fica num range, ele vai largando um pouquinho o range, mas não vai muito, não é sempre, né? Mas na grande maioria das vezes é assim que acontece. Então a sessão de Tóquio aqui da Ásia está indo, aí vem a sessão de Londres, né? Deixa eu pegar uma aqui para trás que vai ficar melhor de ver. Aqui a sessão de Londres, aqui, então ele veio aqui, tal, a sessão de Londres está aqui. Aí a sessão de Londres ela vai induzir, né? Vai acabar pegando, rompendo. Então a sessão que vai interessar para nós é a sessão de Nova York. Na sessão de Nova York, o que a gente vai procurar? Por uma divergência, né? Que nem aqui, ó, por exemplo. Aqui já teve uma divergência, então ele fez um topo, o volume acompanhou aqui, né? O delta acompanhou e ele veio aqui, fez um outro topo, mas só que com volume menor. Então isso gerou uma divergência, então a entrada seria exatamente aqui nesse ponto. Ele deu a divergência, entra aqui no próximo candle, né, se quiser, e a partir daqui você coloca um stop curto de 5 pips, né, de 50 pontos já é o suficiente,
né? Porque a divergência, quando ela é nesse sentido que perde o volume, ela tende muito a acabar andando bem, né, para frente. Então aqui, ó, deu para ver que ela andou bem, né? Ela pegou aqui e acabou descendo aqui. Então essa seria a ideia para fazer os trades só na sessão da Nova York, onde tem mais volume, mais volatilidade e o preço anda mais rápido, né? Você não fica muito tempo preso. Agora, lógico, dá para também, né? Por exemplo, que nem aqui, ó, na sessão de Londres também teve uma divergência aqui, que também funcionou bem. Divergência é algo que funciona muito bem. Ó, outra aqui na sessão de Londres aqui também, né? Ó, uma divergência de compra também, fez 2 fundos. E aqui com esse fundo com volume grande de venda e outro fundo um pouco mais abaixo, né? E com bem menos volume. Então aciona aqui o gatilho aqui, dá para ser no início desse candle aqui e buscar o topo aqui de cima. Eu normalmente, para ser um trade um pouco mais rápido, assim, sem muito sofrimento, como tem um índice de acerto muito grande, esse tipo de estratégia, 1 para 1 é o suficiente. Então vai deixar 5 pips aqui para trás, né? São 50 pontos, pode buscar 50 pontos para frente, daí o preço chegou nos 50 pontos, dá para colocar no break-even aqui, né, na entrada e buscar mais 50, né? Ou dá para buscar 2 para 1, né? Buscar 100 pontos para 50 de stop. Aí é uma questão de cada um ver como é que faz, né? Então essa seria a ideia desse operacional. Mas daí você pode estar perguntando, mas Dalagrana, mas esse atraso aqui, como é que tá para resolver? Bom, como eu disse, né, dá para ter uma versão premium, né, do TradingView, né, onde você vai ter em tempo real e vai ter esse indicador, né, esse script aqui que é de volume, né, que é o delta de volume, mas também, né, a gente poderia dizer que daria para a gente fazer uma versão um pouquinho, vamos dizer, que funciona também, né? Não vai ser as mesmas entradas, as entradas não vão ser no mesmo local, mas também funciona muito, que é essa versão aqui, que são os indicadores aqui do MT4, que é o Awesome Oscillator, né? Que é esse aqui, que ele já vem com a divergência, e aqui nós temos as sessões também. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficaria essa situação aqui. Então a sessão da Ásia, aqui vamos pegar uma mais para trás que tem a de Nova York também. Então vamos pegar esse dia aqui. Então a sessão da Ásia, ela chegou aqui, né, ela teve, ó, aqui já teve inclusive, né, compra que daria para fazer, mas é um horário, vamos dizer assim, que é um pouco mais truncado do trade andar, né? Então ele fez, por isso que eu estou indicando fazer na sessão da Nova York. Daí, ó, ele acumulou bastante aqui, veio a sessão de Londres, capturou a liquidez aqui na parte de cima aqui, né, da sessão anterior, capturou toda a liquidez aqui, e veio a sessão de Nova York e o preço já veio buscar essa parte de baixo, né, que é a mínima aqui da sessão de Londres, e essa terminou assim, ela buscou essa liquidez aqui de cima. Então ele não tomou exatamente no lado, mas uma sessão acabou buscando a liquidez de outra sessão, né? Então como é que funciona aqui nesse setup aqui do MT4, né? Então aqui nós temos aqui, ó, como é que ele vai funcionar? Ele vai dar a divergência, né? Ó, ele teve um volume grande aqui de compra aqui nesse topo, aqui fez um topo maior. O que se espera? Que foi injetado essa força aqui, então um topo maior precisaria que viesse mais aqui para cima ainda, né? Então como não teve, né, a força foi menor e o preço andou e o indicador da divergência não andou, ele acusou uma divergência aqui. Então esse indicador é interessante que ele bota a seta aqui já para você entrar. Então ele bateu aqui, fez a divergência e já deu o sinal aqui. Então esse sinal aqui daria para entrar, né, já no candle seguinte, daria para entrar nesse mesmo candle, porque esse aqui é em tempo real, né? Então daria para entrar e daria para surfar aí tranquilamente aí, ó. É um bom tanto. E também aqui o mesmo esquema, dá para colocar os 50 pontos, 5 pips, ou até o mais indicado é colocar para cima aqui da máxima da sessão que estava acontecendo. Mas nesse caso aqui ficaria, né? Vamos ver aqui, a pessoa entrou aqui, ela 100 pips, 100 pontos na verdade, né? Então daria 10 pips, né? Então daria para buscar 20 pips, vamos ver aqui, 200 pontos.
200 pontos. Aí, pagou legal 200 pontos, né? Tranquilamente, né? Aí daria aí 2 para 1, né? Mas se de repente quiser buscar 1 para 1, como eu comentei, também sairia muito mais rápido também. Então essa seria a ideia aqui para usar aqui no MT4, né? Então, mas daí, lógico, como sempre, como vocês sabem aí, eu gosto muito de Smart Money Concepts, então eu vou colocar aqui também para dar mais uma força o nosso indicador de Smart Money aqui. Então vamos dar uma olhada. Então ele tem as regiões de supply e demand, né, de oferta e de compra e venda, né? Então aqui estão os order blocks aqui. Então dá pra gente ver aqui, vamos pegar um sinal aqui que ele tenha dado para ver se confirmaria. Olha esse sinal aqui que interessante, apesar de ser na seção da Ásia, mas olha, ele fez aqui o topo, né? Ele deu o sinal aqui. Então o que você tinha aqui para cima? Você tinha esse order block inteiro aqui para te proteger e mais esse outro aqui em cima ainda. Então assim, é uma garantia a mais de que o trade pode andar, né? Aqui deu mais um de venda, né? Que foi interessante. Olha, ele pegou de venda lá, aí ele deu o sinal aqui. Daria para entrar aqui nesse candle aqui e sabendo que tem toda essa região aqui de cima de proteção, né? Para não pegar o teu stop. Mas como dá para ver, o preço acaba não voltando muito, né? Ele voltou quanto aqui a partir da entrada? Aqui ele voltou 50 pips. Então talvez o ideal seja deixar 5 pips, né? Deixar 10 pips, né? No caso, 100 pontos, né? Seria bem interessante, né? Também outra forma também para você calcular a partir da tua entrada, vamos ver, a entrada foi aqui, né? Nesse início desse candle aqui, é deixar acima do candle anterior. Então seria aqui nessa região, daria 7 pips aí, mais ou menos, 70 pontos. Mas então essa seria a ideia, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu espero que tenha dado para entender. Eu vou deixar os indicadores todos compactados ali numa mesma pastinha dentro lá do nosso grupo do Telegram. Convido você a clicar no link que vai estar na descrição, que vai te direcionar lá para o nosso grupo, Investindo com Dalagrana no Telegram. E lá você entra, fica à vontade lá para discutir com a gente os assuntos, postar suas análises, pegar alguns sinais que eu coloco lá de compra e venda com take profit, stop loss, para te ajudar também a fazer boas entradas. O conteúdo todo é gratuito lá dentro, então a gente põe tudo lá para deixar uma seção de arquivos lá para que a gente possa sempre ter os indicadores, as ferramentas lá que a gente precisa. Então você pode entrar lá, fazer o download, é tudo gratuito, então você está convidado, você está convidada a participar do nosso grupo. Também gostaria de pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, para você compartilhar com seu amigo, sua amiga trader, todos os investidores que você conhece, para que venham somar com a gente aqui no canal Investindo com Dalagrana. Bom, era isso, eu gostaria de desejar a vocês um excelente dia de trade para vocês, e que tenham ótimos investimentos e fiquem todos bem. Fui!